Muito obrigado. Que coisa boa. A presença do Senhor está aqui. Amém? A presença do Senhor está aqui. Abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Verso de número 16. Eu vou pedir que toda a Liga da Justiça do Som trabalhe na equalização, porque eu preguei 2 sermões ontem pela manhã e 2 sermões pela tarde, em torno de 1h e 15 cada sermão. Eu tive num retiro de homens, como a igreja já sabe, e esteve orando por mim, foi uma bênção, foi uma glória de Deus. Então a minha voz está bem judiada, então eu preciso me ouvir. Eu já tenho um problema no ouvido e a voz meia fraca, então peço aos irmãos que me ajudem aí no som, que saia bem claro, bem forte. Muito obrigado, Antônio Marcos, pelo auxílio aí. Como você já sabe, nós vamos então iniciar uma série sobre a Santíssima Trindade a partir desse domingo. E hoje eu vou falar algumas coisas sobre os problemas que surgiram de desconfiança, de heresias e algumas aparentes dificuldades com a Santíssima Trindade. E quero concluir com a importância dessa doutrina e dessa verdade fundamental da palavra do Senhor. Por isso que eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3 e depois 2 Coríntios capítulo 13 e verso 13, ok? Mateus 3 e depois, logo em seguida, 2 Coríntios 13 e 13. Vamos fazer a primeira leitura então, baseada no Evangelho de Mateus, que é a passagem do batismo de Jesus. Mateus 3, 16. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de batizado, Jesus logo saiu logo da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o verso 3. A bênção apostólica. Paulo abençoa as igrejas com a bênção do Deus único e Deus verdadeiro, o Deus Trindade, o Deus triúnico, o Deus trino. Esse é um hábito dos santos apóstolos, estender as suas mãos e abençoar os casais, as famílias, as crianças, o ministério da igreja com a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ele nomeia o nome da divindade. E o nome da divindade que Paulo abençoa as igrejas é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Pai bendito, nós lemos Tua palavra, 2 textos dos milhares de textos trinitários do Antigo e do Novo Testamento que nós nos encontramos. Selecionei esses 2 textos para embasar tudo aquilo que irei conversar com Teus filhos na manhã desse dia. Peço que Tu ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, renove minhas forças, reforme em mim, Senhor, a Tua graça, e que ao terminar essa reunião, possamos, ó Deus, conhecer-te um pouco mais, adorar-te e louvar-te, bendizer-te, Senhor, com mais paixão, fervor, desejo e vontade. No nome de Jesus oramos, Pai, glorifica o Teu nome,
glorifica o teu nome único e eterno, para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Se eu fosse dar um título a esse sermão, de abertura, de introdução dessa série, seria a estrutura trinitária da vida cristã. A vida cristã tem uma estrutura baseada na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Se tirarmos qualquer pessoa das pessoas de Deus, entraríamos em condenação, desgraça e infelicidade eternas. E eu gostaria de começar apenas dando algumas citações acerca da Trindade. E eu vou começar com Michael Reeves, que escreveu um livro, Deleitando-se na Trindade, um livro sucinto, pequeno, mas fundamental sobre a doutrina da Trindade. Michael Reeves, ou Michael Reeves, diz o seguinte: a Trindade não constitui um exemplo de algo absurdo e visivelmente inexplicável, como se estivéssemos tratando de um círculo quadrado, uma bola quadrada, uma roda quadrada. Muitos cristãos, muitas igrejas, quando pensam em Deus, quando pensam na Santíssima Trindade, acham que estão tratando de algo absurdo, de algo inexplicável, de algo que é incompreensível. Ele diz muito pelo contrário. Pelo fato de Deus Trino ter se revelado, ter se mostrado, ter se deixado conhecer, é possível compreender a Trindade. Nós não estamos falando e não iremos pregar algo absurdo, bizarro. Não estamos falando sobre a existência de unicórnios. Não estamos falando aqui sobre fadas. Estamos falando de um aspecto da pessoa única de Deus, que não é obscura, que não é secreta. Deus se revelou, se mostrou, e Ele se mostrou e se revelou de Gênesis a Apocalipse como Pai, Filho e Espírito Santo, como um ser plural, como sendo um Deus que existe em comunidade de pessoas. Isso não equivale, diz o Michael Reeves, a dizer que se pode exaurir todo o conhecimento acerca de Trindade. Isso não significa que eu consigo compreender plenamente tudo que Deus é, mas eu posso compreender verdadeiramente o que é a Santíssima Trindade. Eu não consigo compreender plenamente, exaustivamente, mas eu consigo compreender, bendito seja o nome do Senhor, o mínimo para a minha salvação, o mínimo para a minha adoração, o mínimo para viver em comunidade, o mínimo para amar o próximo e amar o mundo, bendito seja o nome do Senhor. O mínimo que me faz servir a Deus de forma plena. Karl Barth, um teólogo importantíssimo da história da igreja, ele, falando sobre Trindade, ele diz o seguinte: se dissermos que a Trindade é difícil demais para dela nos ocuparmos, estaremos dizendo que Deus é complicado demais para dele nos ocuparmos, porque a Trindade é o nome cristão de Deus. Poucos cristãos e poucas igrejas param para refletir a natureza trina de Deus. Acham isso complicado, acham isso difícil demais para se envolver. Isso é coisa de teólogos, é coisa de bispos, é coisa dos concílios da igreja. Trindade é a forma de Deus existir. Como começar uma série de Trindade e não mencionar aqui um dos maiores teólogos da atualidade, Wayne Grudem, um dos maiores teólogos vivos contemporâneos. Ele define Trindade da seguinte forma. Wayne Grudem define a Santíssima Trindade dessa maneira, dizendo que Deus, Trindade é Deus, existe eternamente como três pessoas: Pai,
Filho, Espírito Santo, e cada pessoa é eternamente e plenamente Deus, e existe um único Deus. O Wayne Grudem, na teologia sistemática. Ele resume a doutrina da Trindade em 3 sentenças. Primeira sentença: Deus é 3 pessoas. Segunda sentença: cada pessoa é plenamente Deus. Terceira e última sentença: existe um único Deus. Se existe um único Deus, por que Jesus ora ao Pai como se fosse outra pessoa? É porque o Pai é uma outra pessoa, não um outro Deus, é o mesmo Deus. Existe várias pessoas da divindade, mas uma única divindade para todo sempre. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, e há um único Deus para todo sempre. A Trindade não está ensinando que existem 3 deuses. Existe um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Fred Sander, acerca da Trindade, ele diz o seguinte: a Trindade é importante porque é quem Deus é quem Ele sempre foi, é quem Ele sempre teria sido se você existisse ou não. É como Deus é, mesmo eu existindo ou não, mesmo tendo céus ou não existindo céus, com terra, sem terra, antes da criação. A Trindade é importante, porque é como Deus é eternamente. O Sander, acerca da Trindade, ele diz: a questão acima de tudo acerca da Trindade não é se essa é uma doutrina prática. A questão não é se saber disso ou daquilo acerca da Trindade vai cair na prova. Como se fosse um problema matemático, como 1 mais 1 mais 1 é 1. A Trindade não é um conceito filosófico. A Trindade é a maneira de Deus existir. A questão não é se isso tem implicações práticas na minha vida, se isso vai cair na prova, no vestibular, como matematicamente ou filosoficamente se resolve isso. A questão não é, acima de tudo, se isso é prático ou se vai cair na prova. A questão é: eu quero conhecer a Deus. Essa é a questão. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero experimentar a Deus. Acima disso, ele continua dizendo: não faz sentido perguntar qual é o ponto da Trindade ou qual é o propósito que ela serve. A Trindade não é para nada além dela mesma, porque a Trindade é Deus. Deus é Deus da sua maneira, e a maneira de Deus ser Deus é sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Não é importante estudar isso, pensar sobre isso, entender sobre isso? Isso dá nó na nossa cabeça. Jesus, em João 17, diz: Pai, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e ao Teu Filho, a qual Tu enviaste. Deus existe eterna. Eu não me envolvo com a Trindade porque eu não acho um assunto prático, não é tão relevante. Muitos desprezam a doutrina e a verdade da Trindade por achá-la que é um nó metafísico, filosófico, altíssimo demais. Trindade é a forma de Deus existir eternamente. E aqui que está o cerne da questão. Precisamos entender algo fundamental, algo importante, algo basilar acerca do cristianismo. O que a gente precisa aprender, pastor? O cristianismo não consiste primeiramente na mudança do estilo de vida. Uau! Vou repetir isso. O cristianismo não consiste primeiramente na mudança do estilo de vida, de hábitos, de moral, de ética. O cristianismo, ele reza, ele paira pelo primeiro e principal fundamento: conhecer a Deus.
Deus não está preocupado em, como é que eu vou falar isso sem se tornar uma heresia? Em te converter ou te mudar. Deus está preocupado em você conhecer Ele. E é óbvio que esse conhecimento nunca mais te deixará da mesma maneira. Nunca mais te deixará da mesma forma. Mas a priori o convite de Deus é que você se achegue a Ele, conheça Ele. E uma vez que você conheça Ele, todos os teus vícios, todas as tuas taras, todas as tuas idiosincrasias, todas as suas inclinações más e perversas serão transformadas, porque é impossível diante de um Deus real, vivo, eterno, todo-poderoso, permanecer da mesma forma. A primícia fundamental do cristianismo não é mudar as pessoas. E ele chamou os apóstolos, em primeiro lugar, para estar com ele. Depois ele os envia para a missão. O primeiro propósito do cristianismo é que os homens conheçam a Deus. E Deus se mostra, se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E com todas aquelas perfeições que até semana passada nós estávamos pregando. Um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus leal, um Deus que se ira, que abomina o pecado, as suas qualidades, os seus atributos e na sua natureza trina. E aqui que está a infelicidade da igreja brasileira, aqui está a infelicidade de muitos homens, de muitos ministérios fracassados, da inconstância de muita gente. É por isso que você não consegue mudar muitas coisas, é porque você quer nos seus esforços se santificar. Mas o convite do cristianismo é: vem conhecer a Deus, vem andar com o Senhor. A doutrina o cristianismo, aqui está a base e o fundamento dele, não é mudança de vida. Ele vai trazer mudança de vida. O cristianismo não consiste primeiramente na mudança do estilo de vida. Ele diz respeito a conhecer a Deus. Conhecer a Deus e crescer no gozo dele é o motivo para a nossa salvação. Conhecer a Deus e crescer na alegria dele é o motivo de nossa salvação. Todavia, como falei para vocês, conhecer melhor a Deus contribui na realidade para as mudanças mais profundas e práticas também. Conhecer o amor de Deus é precisamente o que nos faz amar e o que nos faz amável. Saber que nós somos objetos do amor eterno de Deus. O Pai elegeu-nos antes da fundação do mundo. O Filho morreu por nós. E o Espírito Santo aplica esse amor em nosso coração. Nos faz vibrar, nos faz vir domingo após domingo, buscar a Deus e bendizê-lo o seu eterno nome. É o conhecimento deste amor que traz este amor para fora. Eu lembro-me que há 23 anos passado, eu vi uma morena com 20 anos de idade, e ela evocou dentro de mim um amor. Ela se tornou para mim padrão de mulher, padrão de beleza. Quando eu olhei a Daniela e me apaixonei por ela, foi conhecendo ela que ela se tornou padrão de sexualidade, de amor, de beleza. Foi o conhecimento com essa morena que extraiu. A Trindade é a mesma coisa, é conhecer a Deus. E conforme você conhece a Deus, Ele vai evocando este amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O cristianismo não consiste primeiramente em mudança de estilo de vida, mas diz respeito é um convite: vem, conheçam quem Deus é, vejam a sua beleza, provai e vede que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu fico, às vezes, entristecido. A Trindade é difícil demais, eu não vou me envolver com isso, mas é aqui que você tem que se envolver, em crescer em conhecimento de quem Deus é. E à medida que você vai vendo quem Ele é, as suas perfeições, a sua majestade, a sua glória, bendito seja o seu nome, a sua vida é transformada, sua família é transformada, sua espiritualidade é transformada, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A nossa miséria está na ignorância de não sabermos quem o nosso Deus é. Conhecer a Deus, conhecer melhor a Deus contribui na realidade para mudanças mais profundas e práticas também. Conhecer o amor de Deus é precisamente o que nos faz amar. Sentir a desejabilidade de Deus altera nossas preferências, as nossas inclinações, o que dirige o nosso comportamento. Saber que somos desejados, amados, queridos.
valorizados por Deus. Isso muda a nossa forma de viver. Bendito seja o nome de Jesus. Na verdade, nós veremos nessa série sobre a Trindade que conhecer a Deus como Trindade afeta tudo. Afeta desde a forma que ouvimos música até mesmo como oramos. Conhecer a Deus faz toda a diferença. Contribui para os nossos casamentos mais felizes, para tratarmos os outros com mais afeto, para a vida melhor na igreja. Conhecer a Deus como Trindade dá segurança aos cristãos, molda a nossa santidade, transforma a nossa maneira de enxergarmos o mundo ao nosso redor, sem exagero nenhum. O conhecimento desse Deus muda o rumo de nossas vidas. Como é que pessoas diferentes conseguem viver em unidade? Porque Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas diferentes e distintas, mas um único Deus que vive harmoniosamente eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Só é possível ter um casamento harmonioso, uma igreja harmoniosa em que a gente respeita as diferenças. Você não precisa usar as mesmas roupas que eu, o mesmo corte de cabelo que eu, gostar dos mesmos livros que eu. Embora eu goste de livro bom, eu acho que vocês deveriam gostar dos livros que eu gosto. Só tem como existir em sociedade sem ser tirano, sem ser um dominador, sem impor os nossos gostos aos outros, à luz da revelação de Deus Trino, a unidade no meio da diversidade. Vou falar isso no meio da série mais para frente, algumas questões práticas. É apenas a introdução aqui. Na história da igreja surgiu alguns homens, algumas mulheres, alguns hereges que se oporam à revelação de Deus como Trindade. Primeiro e segundo século surgiu uma heresia chamada modalismo. O modalismo é uma heresia, que ensinava que Deus é uma única pessoa, negava que Deus é três pessoas, dizia que Deus é uma única pessoa. Modalismo, que via de modos e formas diferentes. No Antigo Testamento, essa pessoa se apresentou como Yahvé. No Novo Testamento, se apresentou como Jesus. Depois da morte e ressurreição, essa única pessoa agora é o Espírito Santo. É uma forma racional de tentar explicar a revelação bíblica. Modalismo. Trindade se revela de modos distintos, de modos diferentes, uma única pessoa. Isso contraria esses textos que eu li para vocês e muitos outros textos da Bíblia Sagrada. Nós temos o Filho no Rio Jordão se batizando. Nós temos a voz do Pai no céu dizendo: este é o meu Filho amado, ao qual eu me comprazo. E nós temos o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Não são três formas de uma única pessoa. Tem três pessoas divinas no batismo, onde o Filho está ali e o Pai está dizendo, a não ser se Deus fosse um megalomaníaco. A distinção, mas unidade na divindade. O segundo erro na história da igreja que foi condenado foi o arianismo. Ideias propagadas por Ário, um bispo de Alexandria, que viveu no quarto século, morreu em 336 depois de Cristo. Suas ideias foram rechaçadas no concílio de Nicéia. Ário dizia que Jesus não era Deus, que ele era uma criatura, que ele fora criado. Houve um tempo que Jesus não existia. Houve um tempo que Jesus não foi uma realidade. É de hoje? Eu não vou me atrever. Deixa aí. Isso aqui é diaconia, dê um jeito aqui, por favor. I can. I can. Preciso uma água aí, por favor. Obrigado, Jean. O arianismo ensinava que Jesus foi criado, que não era o Filho de Deus, que não era coigual, que não era coeterno. Terceira oposição na história da igreja foi o sabelianismo. Seguidores de Sabélio, do terceiro século, era um pregador romano. Sabélio tinha uma ideia monárquica, bem parecida com o modalismo. Havia uma única pessoa em Deus.
Quarto, e eu não quero me deter muito nisso, passar rapidamente, só para vocês terem uma noção de heresias que surgiu no meio da igreja por causa da dificuldade, por causa do desprezo ao conhecimento de Deus. O adocionismo. Não via Jesus como Deus. O adocionismo vem da raiz adoção. Deus tinha adotado Jesus e feito dele um homem especial, um super-homem, mas ele não era divino. Ele foi adotado no batismo e foi abandonado na crucificação. Não vê Jesus coigual, coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Foram oposições, heresias, doutrinas no seio da igreja que rejeitavam a revelação da palavra de Deus. Muito obrigado, como Deus sendo três pessoas distintas. Formas racionais de pensar acerca da revelação de Deus. A minha oração é que até o fim dessa série, olha aqui para mim, a minha oração é que quando nós acabarmos essa série, todas as fantasiazinhas humanas, aquelas ideias que nós desenvolvemos, as nossas próprias equações acerca de quem Deus é, elas sejam destruídas, os ídolos, a fantasia do nosso coração acerca de quem Deus é. Esses homens, eles tinham as suas ideias de quem Deus é. Eles não aceitavam o testemunho da autorrevelação. A Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus, e ela revela ao Senhor, e Deus se apresenta como uma pluralidade de pessoas. Você já vê, não é nem para hoje, mas é só para não ficar assim, ao ermo, assim, uma coisa meio desconexa. Lá em Gênesis, já na criação do homem, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. O verbo está no plural, ao conselho da Santíssima Trindade na criação do homem e na criação da mulher. Na Torre de Babel, desçamos e confundamos os homens, porque esses se rebelaram e se tornaram como nós. Desçamos do chamado e na vocação de Isaías em Isaías 6. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Pai conversa com o Filho conversa com o Pai e o Filho conversa com o Espírito Santo conversa com o Pai e com o Filho. Quem há de ir por nós? Quem representará Deus? E Deus é uma comunidade de pessoas, do Antigo ao Novo Testamento. A Bíblia revela Deus como pluralidade de pessoas. Claro que é no Novo Testamento que nós vemos a expressão final, a revelação total dessas pessoas. E apresenta Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, portanto, não é um problema. A Trindade não é uma dificuldade matemática. A dificuldade é como Deus, como a Bíblia revela ao Senhor. Não há opção. Vivemos uma época de pluralismo religioso, pluralismo moral, relativismo ético, sexista e tantas coisas. A Bíblia é uma verdade absoluta, bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aliás, não está no meu esboço, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem bastante gente aqui hoje que nunca me ouviu falar isso, eu vou falar. Tem gente que está careca, sem ofender ninguém. Tem gente que já está careca de me ouvir falar sobre isso, mas tem gente que não me ouviu falar sobre isso, eu vou falar. Se Deus fosse uma única pessoa, unipessoal, Deus poderia ser todo sábio, todo poderoso, poderia ser eterno, mas jamais poderia ser amor. Porque se Deus é eterno e Ele é uma única pessoa, existe Ele eternamente. O amor, disse Paulo em Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses, mas o que é do outro. Ele poderia ser, é por isso que os islâmicos, você não encontra a palavra pai e não existe amor. No Alcorão é, subjuga os seus adversários pela espada. Não é à toa que o islamismo, nos países que chega pela imposição da espada. Desde a origem é assim. Porque não tem essa ideia de um Deus amoroso, bondoso. Deus só é amor, porque Ele é tripessoal. Antes que houvesse anjos, antes que houvesse o mundo físico, o mundo espiritual, antes que houvesse a criatura, a criação, céu, lua, estrela, havia apenas Deus.
nessa comunidade de pessoas eterna, o Pai vivendo, amando o Filho eternamente, o Filho amando o Pai eternamente, o Pai e o Filho amando o Espírito Santo eternamente, o Espírito Santo amando o Filho e o Pai eternamente, nessa dança que os teólogos e os gregos vão falar na dança pericorética, Deus habitando dentro de Deus. Sempre houve, antes da criação física e invisível, antes dos seres humanos e os seres angelicais, sempre houve na eternidade amizade, diálogo, comunicação, sociabilidade, amor, respeito, humildade, um preferindo o outro eternamente, o Pai glorificando o Filho, o Espírito eternamente, o Espírito e o Filho glorificando o Pai eternamente, nessa dança de amor gloriosa. Deus é amor, porque Ele é três pessoas. Aleluia! Aleluia! É por isso que toda religião que Deus é unipessoal, elas são ditatoriais. Toda igreja que não é trinitária, toda igreja que tem uma visão torta de Deus, são pastores ditadores, mandões. Gostam de uma... A liderança, ela é monocromática, ela é mono, ela não é... repartida. Mas quando os homens de Deus andam com Deus Trindade, eles sabem que não podem ter todo o poder, toda a autoridade. Eles compartilham. Deus é uma comunidade de pessoas e Ele se revela de forma comunitária. Bendito seja o nome do Senhor. A Trindade não é um problema, a Trindade não é uma dificuldade matemática. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com a Trindade porque existe um monte de analogia, quase que beira a blasfêmia. Ai, Deus, a Trindade é que nem um ovo, você já ouviu isso? Ele é a casca, a gema e a clara. Olha só, cara, que coisa mais maluca uma coisa dessa. Aí tu olha assim, não pode ser uma... Um pastor, eu ouvi falar, não estava no culto. Pastor, a Trindade, não sei falar sobre a Trindade. Trindade é que nem laranja. Tem o suco, a casca e o bagaço. Olha só, cara. Vocês riem, mas da tristeza. É de Deus que nós estamos falando. Ai, é os três estados da água. Água sólida, água líquida e vapor. Essas coisas são impessoais, não são pessoas. Não tem vontade, não tem sentimento, não tem poder, não tem desejos. Nada se compara à revelação da palavra de Deus. A cristandade está metida em confusão, porque essas analogias que mais dificultam do que ensinam de quem Deus é. Imagina alguém chegar diante do... Deus é que nem ovo, olha só que uma coisa idiota. É claro que vai dar problema na igreja, é claro que as pessoas vão ter asco, as pessoas terão dificuldade, porque toda e qualquer analogia, ele é que nem um trevo de 2 flores, olha só, de 3 folhas, trevo de 3 folhas, olha o cara falando de Trindade dessa forma. Nem quero esse Deus, não. Inferno com esse Deus. Que coisa mais aberratizante. Acabei de criar uma palavra aqui. Não sei se existe isso. Aberratizante. Coisa mais bestial, defeituosa. Outros falam da Trindade de forma negativa. O Pai não é o Filho não é o Pai. Não adianta só falar o que Ele não é. Isso não mostra quem é a Trindade. E queira Deus nos capacitar a ver quem Deus é a partir desse dia. Não resolve também dizer, você já ouviu dizer, a Trindade é um mistério. Não quero nem tocar nisso, é um mistério. Eu sei que vocês já leram, já ouviram sobre isso. Paulo diz que a igreja é um mistério, mas é um mistério que foi revelado também. Claro que quanto à sua profundidade, à sua magnitude, claro que a Trindade é um mistério, Deus é um mistério. Porque Ele é um ser infinito, a tua cabecinha, a tua cachola é limitada, tu é pecador, Deus é perfeito, infinito, não cabe plenamente. Mas Ele é um mistério, Trindade é um mistério revelado, está ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Você não tem desculpa para debruçar-se em devoção, em adoração, e saber a tua fé, a tua convicção no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Isso não é desculpa, é um mistério, não vamos rejeitar porque é um mistério. Mas é um mistério revelado, assim como a igreja. Judeus e gentios em Efésios era um mistério antes. Mas agora não tem na igreja pobre, rico, gordo, magro, branco, preto, brasileiro, paraguai, africano. O mistério agora foi revelado. Estava oculto, agora foi revelado. O mistério da Santíssima Trindade foi revelado nas Escrituras Sagradas.
O nome Jesus Cristo, Filho de Deus, já é um nome trinitário. Jesus Cristo, Filho de Deus. Cristo é ungido pelo Espírito Santo. Jesus, Filho de Deus. O Pai, nós vemos aqui a Trindade. O Filho é o Filho do Pai. Deus. Tem como fugirmos. Então a gente vê analogias que não ajudam em nada. Falar negativamente da Trindade não ajuda em nada. Falar sobre o mistério da Trindade não revela a questão. A Trindade é o cerne do Evangelho. A Trindade é o coração do cristianismo. A Trindade é o fundamento da própria verdade. Eu quero falar então sobre a estrutura trinitária da vida cristã. Já deu para vocês entenderem bastante sobre Trindade. Qual é a importância da Trindade? A Trindade é a língua natural da qual a verdade cristã é falada. Há uma estrutura trinitária na vida cristã. O Walter Casper, ele fala da estrutura trinitária como a gramática da salvação. Eu gostaria de você prestar atenção nos próximos 10 minutos e eu quero encerrar. Acho que eu consigo fazer em 10 minutos isso. Eu quero que você, Mário Quintana, é só uma introdução sobre quem Deus é. Eu quero que você entenda que toda a nossa vida cristã, ela tem um aspecto trinitário. Vamos começar pela criação. A criação de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas e a criação tem uma estrutura trinitária. Por exemplo, em Colossenses 1, 15 ao 17, Hebreus 1, 11, o Pai cria todas as coisas por meio do Filho. João 1, capítulo 1, do 1 ao 3, Deus falou, o mundo veio a existir, e o verbo que ele falou era o Filho de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Deus disse haja, e o nome, a palavra que Deus disse é o seu Filho no poder do Espírito Santo. A criação de todas as coisas tem um fundamento trinitário, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu vida ao primeiro homem, soprando o fôlego de vida. A palavra sopro é ruach, é a palavra espírito. O espírito é soprado no homem e ele veio. O Pai cria no poder do Espírito. A criação tem uma estrutura trinitária. A Trindade é tão importante que a criação, toda a criação de homens, mulheres, vegetais, tudo que existe, físico, visível e invisível, foram criados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Fique tranquilo, vai dar tempo. Calma, confia. Gênesis 1:2 diz que no princípio a terra é sem forma vazia e o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito estava lá na criação, ornando as obras do Pai e do Filho. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra criativa de Deus vem do seu sopro. Salmos 33, verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, pelo seu sopro, aqui é ruach da sua boca. Tudo, os exércitos dele veio à existência. A criação tem uma estrutura trinitária. Não é apenas a criação que tem uma estrutura trinitária. A obra da salvação reflete uma atividade trinitária. Por todo o Antigo Testamento, Deus apareceu ao seu povo em forma humana. Josué 5, 13 e 15, Ezequiel 1, 25 a 28. E o seu Espírito media a presença entre o seu povo. Neemias 9, 20 e 30, Isaías 63, 10 ao 14, o Senhor sempre se revelou de forma teofânica, de forma humana, de forma angelical. É a presença teofânica do Filho de Deus. Deus Pai é Espírito, ninguém jamais viu, mas é o Filho de Deus que revelou o Pai. E essa revelação está em todo o Antigo Testamento. A salvação é uma atividade trinitária de Deus. Quando Jesus vem, ele vem enviado pelo Pai. João 6, 38 ao 40. João capítulo 6,
João capítulo 17, verso 20 e 21. Jesus afirma de forma categórica que ele foi enviado pelo Pai. O Pai envia ele para resgatar a humanidade. A obra da salvação é uma obra trinitária. Ele nasceu de uma virgem, e quem dá forma ao corpo físico de Jesus é o Espírito Santo. Ele que gera a vida de Cristo fisicamente, é o Espírito Santo que gera novidade de vida e regeneração. Bendito seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que gera a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. No batismo de Jesus, o Pai fala do céu, recomendando o seu Filho. O Espírito desce de forma como uma pomba. Marcos capítulo 1, verso 9 ao 11. Em Mateus 12, 28, Jesus conduz o seu ministério no poder do Espírito Santo. Lucas 4, 14, João 3, 38, ele vem no poder do Espírito Santo, conforme Isaías. O Espírito do Senhor me ungiu a pôr liberdade os cativos, a libertar os oprimidos do diabo, a curar os enfermos, a dar vista aos cegos e anunciar o dia aceitável do Senhor. Jesus vem enviado pelo Pai no poder do Espírito Santo. A obra da salvação que ele veio realizar é um plano arquitetado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Há uma estrutura trinitária na salvação. Somos reconciliados ao Pai pela morte do Filho. Bendito seja o nome do Senhor, conforme diz 2 Coríntios 5,19. O Pai ressuscita o Filho mediante o Espírito Santo. Atos 2,28, Romanos 1,4. O Filho é agora o mediador entre Deus e a humanidade. 1 Timóteo 2,5. O Pai envia o Espírito em nome de Jesus. João 14, 16 e 17. Jesus envia o Espírito do Pai. João 15, 26. O Espírito aplica a obra do Filho nas nossas vidas e traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 7. Quando o Pai enviar o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação é uma obra trinitária. A criação é uma obra trinitária. A salvação é uma obra trinitária. E não apenas isso. A oração da igreja tem uma estrutura trinitária. Embora a oração possa ser feita ao Filho, podemos orar ao Filho, podemos orar ao Espírito Santo. Quando você ora ao Espírito, você não ora a uma parte de Deus. Quando você ora ao Espírito Santo, você ora a todo Deus. Deus de forma plena. Quando você fala de Jesus, você está falando de toda a Trindade, porque em Jesus habita plenamente toda a divindade. Embora a oração possa ser feita tanto a uma ou outra pessoa, a norma do Novo Testamento é que a oração seja feita ao Pai. O Filho sempre é o mediador da oração. Como diz Hebreus 4, 14 ao 16, nos aproximamos diante do trono da graça, mediante o sacrifício de Jesus. Pelos méritos de Cristo, nós podemos orar. Pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pelo que Ele realizou, a igreja pode orar. Jesus é o mediador, o intercessor, o sumo sacerdote. Nossas ofertas, nosso culto, nossa oração só é aceita mediante o sacerdote. Todo israelita trazia suas oferendas, suas ofertas e dava ao sacerdote. O sacerdote levava a Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele aceita a tua lágrima, meu irmão. Ele aceita a tua lágrima, minha irmã. Deus aceita a tua lágrima. Pelos méritos de Jesus, nós oramos ao Pai, mediado pelo sacrifício e pelo direito de Jesus. E tudo que Jesus conquistou é direito nosso. Romanos 8, 14 e 16. Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede junto a Deus por nós, apesar de nossas limitações e fraqueza. Há uma estrutura trinitária na oração. Há uma estrutura trinitária na criação. Há uma estrutura trinitária na salvação. Há uma estrutura trinitária na própria oração da igreja. Toda a vida cristã é uma vida trinitária. A adoração é trinitária. Deixa eu me acalmar aqui. Sai com dor de cabeça aqui na igreja. Eu entendi que é trindade, mas também entendi que é dor de cabeça. A adoração é trinitária. O nosso louvor, preste bem atenção. O nosso louvor, o nosso cântico, a nossa adoração é a participação por meio do Espírito na vida de comunhão do Filho e do Pai. Na sua vida vicária, de culto, na sua intercessão. A adoração não é primeiramente o que ofertamos ao único Deus, mas o dom de participar da vida trinitária. Isso é adoração. Os cristãos,
como sacerdotes oferecem sacrifícios de louvor a Deus, como diz Hebreus, capítulo 13, 15 ao 16, ofereçam o vosso culto racional, que é fruto dos lábios que louvam a Deus, Hebreus 13. Mas só que esse louvor que nós damos, ele é mediado pelo sacerdócio de Cristo. Abre esse texto, nós vamos abrir. Hebreus capítulo 2, verso de número 18. Acho que é isso. Verso 17, por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele tornasse semelhante aos nossos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados pelo povo, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que diz o capítulo 2, e agora o verso de número 11, pois tanto o que santifica, Hebreus 2, 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Olha que coisa linda. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmão. Jesus, o Filho de Deus, não se envergonha de chamar a igreja de irmãos. Preste bem atenção agora no verso 12. Dizendo, aos meus irmãos, declarei o teu nome no meio da congregação. Eu te louvarei. A adoração, ela é trinitária. Quando Jesus vem, o que Hebreus está dizendo, dobre a sua atenção, aqui, ó, se você nunca ouviu isso, você vai ouvir agora. O que Hebreus está dizendo? Que o verdadeiro regente da adoração, o verdadeiro ministro de louvor e da banda, não é a banda. Eu declarei aos meus irmãos os louvores no meio da congregação. Você adora porque Jesus está tocando as cordas da tua alma. A adoração é fruto da atividade, da obra vicária, substitutiva, expiatória de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. De tal maneira que culto e adoração não é somente o que fazemos, é o que Jesus está fazendo. Quando Jesus está agindo numa igreja, quando Jesus está agindo numa família, ela espontaneamente, ela vem, ela se curva e ela diz, bendito seja Deus, bendito seja Deus que me escolheu, que me santificou, que me perdoou, que me deu um novo coração, que salvou a minha vida, que me tirou das trevas, que me libertou da escravidão, que me tirou do inferno, que me tirou do charco de lodo, escreveu o meu nome no livro da vida. A adoração é resultado da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ai, assura la magacheira amanda lamas. Ele não se envergonha de chamar seus irmãos, e ele declarou os seus louvores no meio da congregação. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém pode adorar se não for pelo Espírito. A adoração cristã é uma adoração trinitária. A Trindade não é uma doutrina de menos importância, de pouca importância. A Trindade molda toda a vida cristã. Criação, salvação, louvor, adoração. É por isso que eu vejo muitas igrejas frias, muitos cultos frios, muitas famílias frias, porque não desenvolve um relacionamento com Deus que habita nos céus e na terra. O Deus vivo, o Deus que se envolve, o Deus que participa, o Deus que é imanente, o Deus que é presente. Bendito seja o nome do Senhor. Fecha os olhos, por um minuto adore ao Senhor, por um minuto adore ao Senhor, por um minuto adore ao Senhor. A glória de Deus está nesse santuário esta manhã. Feche os olhos, adore de olhos fechados por um instante. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser falar em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Mas a glória de Deus está nesse santuário.
Eu declarei os teus louvores no meio da congregação. Quando ele te diz: tu está perdoado, tu está redimido, o teu nome está escrito no livro da vida, ninguém te tira das minhas mãos. Isso deve ser motivo sobejo para a igreja, com aflição, com enfermidade, com angústia. Mesmo assim, tributar a ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda ação de graça, pelo século dos séculos. Em penúltimo lugar, a igreja, ela é uma igreja trinitária. A comunidade cristã, ela tem um aspecto trinitário. Ouça, por favor, olha que diz 1 Pedro 2, 9 a 10. A igreja é o povo de Deus. Em Coríntios 12, é o corpo de Cristo, é a noiva pelo qual ele entregou a sua vida. É a comunidade do Espírito, 2 Coríntios 13, 14. Em Mateus 28, 19, diz que ela é a comunidade que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é o lugar em que Deus vive e se move pelo Espírito Santo, Efésios 2, 22. Cristo concedeu dons ao seu povo mediante o Espírito, Efésios 4, 7, 13. Deus opera em nós mediante o seu Espírito para que sirvamos ao Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 12, 4 e 6. A Trindade é a língua na qual a verdade cristã é falada. Ela é a forma da verdade. A Trindade não é periférica, a Trindade não é sem valor, quanto menos é opcional. Ela está no maravilhoso e grandioso cerne da fé cristã. A igreja abre rapidamente Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Olha que diz o apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso. Olha que ele fala acerca da igreja. Atos capítulo 20 e o verso 28. Olha que coisa poderosa. A igreja tem uma estrutura trinitária. Atos capítulo 20, verso 28. Paulo chama os presbíteros e diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nesse verso 28, nós temos Paulo dizendo aos presbíteros da igreja de Éfeso: os presbíteros são levantados, os pastores são levantados no poder do Espírito, para pastorearem a igreja do João de Oliveira, do pastor Leon, a igreja de Deus Pai. E como ele formou, ele comprou as pessoas com o seu sangue. O que é a igreja? A igreja é a reunião de todos que foram comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. A igreja tem uma estrutura trinitária. Aleluia. E eu concluo dizendo, olhem aqui para a mesa do Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, a refeição do Senhor, ela tem uma estrutura trinitária. Nesta manhã nós vamos agradecer ao Pai por ter enviado o Filho morrer por nossos pecados. E vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre o pão e sobre o vinho, para nos trazer todos os benefícios do Calvário. Quando o pregador erra, grandes coisas se ele erra no sermão, todo culto de ceia. Por isso que eu amo o culto com ceia. Para mim todo domingo tem que ter ceia, porque mesmo que eu erre ou qualquer outro pregador erre, aqui ainda vai estar pregando o amor do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo. A ceia do Senhor é um testemunho, é uma confissão da Santíssima Trindade. Damos graças ao Pai, porque nos elegeu na eternidade passada e enviou o seu Filho. Invocamos a presença do Espírito Santo para nos abençoar e nos fazer igreja. Aleluia! A Trindade faz toda a estrutura da vida cristã. Criação, salvação, adoração, oração, o culto, a ceia, tudo é baseado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Chega. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Há uma glória de Deus aqui nesse ambiente. Se você está cansadinho, imagine eu que estou pregando desde ontem de manhã. Cheguei às 9 horas num retiro de homens. Fui dormir quase 2 horas da manhã. Mas o Senhor vai nos chamar para que venhamos e cresçamos num conhecimento de quem Ele é. E conhecendo quem Ele é, nós nos deleitamos nele.
Eu quero falar depois como conhecer a Deus Trindade nos faz sermos uma igreja saudável. Como conhecer a Deus Trindade nos faz ser maridos e esposas melhores. Como conhecer um Deus que é uma pluralidade de pessoas nos faz ser pais e mães melhores. Haverão aplicações práticas aqui poderosas. E eu penso, e não tenho dúvida nenhuma, tem gente que é um fracasso como pai, fracasso como mãe, fracasso como crente, fracasso como obreiro, porque tem pensamentos pequenos de quem Deus é. Se compreendesse todas as grandezas do que significa Deus ser 3 pessoas, suas vidas seriam totalmente diferentes, totalmente mudadas. Mas eu quero, no nome de Jesus, que você compreenda nesse primeiro sermão que a Trindade não é uma doutrina periférica. E eu termino com uma citação de Agostinho de Hipona. Agora sim, Agostinho de Hipona. Eu falei citação de Wayne Grudem, eu ouvi, irmão. Agostinho de Hipona. Agora é Agostinho de Hipona. Trindade, dizia ele. Ele estava caminhando numa praia e tinha uma criança que pegava a água do mar e colocava dentro de um buraquinho. Daí ele perguntou para a criança: o que tu está fazendo? Eu estou tentando colocar o mar dentro desse buraco. Agostinho olhou para a criança: não faça isso, tu não vai conseguir. E ele estava escrevendo o livro da Trindade dele. Leiam Trindade do Agostinho, é muito bom, é maravilhoso. Obrigado, Daniel, pelo presente. Daniel me deu presente lá, maravilhoso, da Trindade do Agostinho. E ele falou, e o Espírito falou ao meu coração: Trindade é assim, Agostinho. Tentar entender, tu perde a cabeça. Mas tu tenta abandoná-la, tu perde a salvação. É necessário que todos aqueles que sejam verdadeiramente salvos creem em Deus da forma que Ele se revelou. E Ele se revelou em Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que a gente cita aqui o credo apostólico. A gente não é católico, fica tranquilo, não é católico romano, perdão. A Bíblia de Deus cita o credo apostólico, porque no credo apostólico está tudo que o Pai fez, tudo que o Filho fez e tudo que o Espírito fez. Tudo que o Pai é, tudo que o Filho é e tudo que o Espírito é. Por isso que domingo após domingo nós confessamos publicamente a fé no Pai, a fé no Filho e a fé no Espírito Santo. Curva a sua fronte no nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Na tua presença nesta manhã, a tua igreja, teus filhos, aqueles que foram comprados pelo teu sangue, Senhor. A igreja é tua, Senhor. A igreja não é dos homens, como nós vemos aqui em Atos 28. A igreja não é de um homem, a igreja não é de um ser humano, a igreja não é de uma pessoa, a igreja é do Pai, que foi comprada pelo sangue do Filho, e ela é pastoreada, guiada por pastores que pregam no poder do Espírito Santo. Eu peço a Ti, Senhor, nos faça compreender a importância de compreendermos quem Tu és, Senhor. E Tu és Deus da Tua maneira, não pelos achismos, pela cultura, pela incredulidade do coração de tantas pessoas, de tantas religiões e heresias e enganos, Senhor. Faça com que a igreja da Mário Quintana, nos próximos dias e semanas, se debrucem, se alegrem, se encantem a buscar a Tua presença, Deus único e verdadeiro. Ó Pai, nos abençoa semana após semana. Que possamos dar o valor devido a Ti, que possamos dar o respeito a Ti, a importância devida a Ti, a honra devida a Ti, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.